Minhas caras, meus caros, Tarcísio de Freitas é fiel ou não é a Jair Bolsonaro? Bom, é a fidelidade da política. Vai até o limite em que o líder pede que seus aliados se lancem ao mar. E aí eles dizem não. Uma lição que, aliás, né, já que o Bolsonaro jamais vai ler O Príncipe, como eu brinco, está no Pequeno Príncipe, que ele também não vai ler. E ele pediu ao Tarcísio uma espécie de suicídio político para engrandecer o próprio líder, ele. Bom, Tarcísio disse não. Quando percebeu que ficaria isolado na questão da reforma tributária. Justiça se faça, o Tarcísio não era um entusiasta da reforma mesmo. Eu lembro que, por exemplo, ele queria, em vez do Conselho Federativo, que é aquele conselho que vai reunir representantes dos estados para decidir distribuição e pendengas ali envolvendo o ICMS e o ISS, ele queria criar uma Câmara de Compensação, que na prática seria negar a reforma. Quem se interessar depois dá uma pesquisadinha nisso, porque seria muito longo explicar aqui. Mas eu estou dizendo, a síntese é, Tarcísio não era entusiasta da reforma, mas ele foi acompanhando as negociações e percebeu que havia chance de a coisa ser aprovada na Câmara, ainda vai para o Senado. E aí, então, ele começou a negociar. E até foi bem sucedido, porque o tal do Conselho Federativo, as decisões não serão tomadas apenas pela maioria dos votos dos estados. Além dessa maioria, é preciso que essa maioria reúna pelo menos o correspondente a 60% da população do Brasil. O que, evidentemente, acaba dando destaque para os estados com uma população como São Paulo. Então, a atuação do Tarcísio não foi inócua. É claro que ele não foi, como diz o extremismo de centro, de parte da imprensa, um dos grandes vitoriosos. Ele não foi um dos grandes vitoriosos, porque, inclusive, ele comprou confusão com a base eleitoral dele, aí, no caso, os bolsonaristas, que caíram de porrete nele. E o pai ainda está comendo lá num grupo de WhatsApp de deputados do PL, que até o líder, o Altino Cortes, bloqueou, porque era xingamento de todo lado. Não é? Então, por exemplo, Vinícius Gurgel do Pará, que votou a favor da reforma, aí ele disse, eu só não fico ofendendo nas redes sociais quem vota de um jeito, então peço respeito. Cada um tem seu eleitor. Não sou esquerda e nem direita, sou conservador somente. Se quiserem pedir minha suspensão de comissões, expulsão, do jeito que vier, tá bom. Não é comissão que vai me eleger. Aí, o Júnior Amaral, que é de Minas, que é bolsonarista radical, essas tentativas de justificar o voto aqui no grupo da bancada, fica parecendo que nós, bolsonaristas, somos otários para acreditar que se trata de um posicionamento verdadeiro a favor do texto. Me ajuda aí, como se ninguém soubesse como funciona, sugerindo que aqueles que votaram a favor em razão de benefícios que trocaram com o governo. O Pazuello, lembra Eduardo Pazuello, que é deputado general, teve que entrar tentando apaziguar. Então a coisa está feia, e aí o Altino Cortes bloqueou o grupo para que eles parassem de se bater. Não é? E o Tarcísio continua a apanhar muito nas redes sociais. Já conversou com o Bolsonaro, neste sábado veio a público dizer, o presidente é um grande amigo, a gente pode divergir em algum ponto sobre a reforma, é normal. Não é possível que a gente vá sempre concordar em tudo. Está tudo bem, sempre serei leal ao presidente e sempre serei grato ao presidente. Se eu estou aqui, eu devo a ele. Em certa medida é verdade, foi retirado da obscuridade para ir para o ministério, depois indicado para o Bolsonaro para ser candidato em São Paulo. Se elegeu com o apoio do Bolsonaro, com votos bolsonaristas. Sim, tudo isso é verdade. Mas ele agora é um político, tem uma trajetória pela frente. Será que pode obedecer Bolsonaro e fazer aquilo que ele quer? Bom, temos de nos opor à reforma porque isso vai ajudar o PT e a gente é contra o PT, então é não. Que é uma insanidade. Então, não fez e aí agora está dizendo que é fiel. Agora, o que é importante é que, na hora da escolha mesmo, ele botou ali o termômetro, percebeu a temperatura e fez a coisa certa no mérito e fez a coisa certa do ponto de vista
do mainstream político. Ele passa a ser um interlocutor, claro, da política. Agora, precisa ver como é que ele vai se entender com o bolsonarismo e aquilo que o bolsonarismo quer. Ontem, por exemplo, Eduardo Bolsonaro juntou uma turminha ali em Brasília para fazer uma espécie de comício pró-armas. E ainda comparou professor com traficante. Diz que professor que fica fazendo ideologia em sala de aula é pior do que traficante. Hã? Lembrando que esse cara estava defendendo a Sig Sauer, uma empresa americana, para começar a fabricar armas no Brasil, e ele conseguiu. Tem coisa no Brasil que realmente chega a ser pior do que o tráfico, né? Tarcísio vai ser candidato em 2026, precisa se lembrar, né? Alckmin em 2006, Serra 2010, o próprio Alckmin em 2018 e o Dória em 2022, esse nem chegou depois a disputar, todos eram governadores de São Paulo. Deixaram a função para tentar a presidência. Nunca deu certo. É bom pensar. É isso aí.